Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego Costa já recusou uma proposta da Europa e agora se aproxima do Corinthians. O Cavani não vem agora. Vamos atualizar essas informações? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, aparentemente será o Diego Costa mesmo, esse centroavante do Corinthians. A gente não pode confirmar, porque realmente negociação você sabe como funciona, né? Mas o fato é que o Corinthians vai sim buscar a contratação do Diego Costa, que já foi oferecido em outros tempos, que já desejou, já manifestou seu interesse de jogar no Corinthians em outras épocas, mas precisava se liberar do Atlético Mineiro. Até isso não está confirmado ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas é uma tendência, né? Ele e o Atlético já se resolveram, né? É uma questão apenas burocrática, contratual, para que o Clube Mineiro anuncie a rescisão e ele fique livre no mercado. Ficando livre, o Corinthians fará uma proposta que envolve apenas salário e luvas, já que não vai precisar desembolsar nenhum tipo de multa, não vai precisar pagar nenhum tipo de valor a qualquer outro clube. Ele estará livre no mercado. Mas a gente sabe, ele está na Espanha, inclusive, de férias ainda, que ele tem mercado na Europa, porém, um dos interessados já foi recusado pelo jogador, que é o Cádiz da Espanha. O Cádiz fez uma proposta, fez uma oferta, ele já não vai mais, não vai aceitar, isso já está claro. Tem outros interessados que ainda podem aparecer, o que pode dificultar o processo, né, a tentativa do Corinthians nesse meio tempo. Mas isso não vai impedir o Corinthians de tentar. Ele ficando livre oficialmente no mercado, o Corinthians fará uma proposta ao Diego Costa. Dentro dos valores que ele estava ganhando no Atlético Mineiro, talvez um pouco menos. Ainda assim com um aporte de um investidor para poder bancar o salário, que obviamente será um dos maiores, se não o maior, né? Acho que hoje será o maior do elenco. Nem o William ganha tanto quanto o Diego Costa irá ganhar, porque aí a gente está falando do salário, né? Tem uma questão de luvas aí que compõe o vencimento mensal do cara, mas que não é dito como salário, mas a gente sabe que isso aumenta o ganho dele ali mensal e também está na folha do clube, né? Então, na verdade, a gente teria que compor luvas juntamente do salário, mas o fato é que o Diego Costa vai ganhar muito perto do que ganhava no Atlético Mineiro, no Corinthians, por conta da ajuda desse investidor. Pelo menos essa vai ser a oferta do Timão. Se ele vai aceitar ou não, não sabemos. O fato é que ele já não tem mais tanto mercado na Europa assim. Imagino eu que ele vai entender que o Corinthians, pelo time que está montando, pela disputa da Libertadores, ele possa ser um cara muito útil ali como centroavante, possa fazer muitos gols, possa ser o cara da centroavância corintiana e facilmente cair nas graças da torcida para fazer muitos gols e ajudar o time a conquistar títulos. Sobe o time ainda mais de patamar, não é um cara do nível do Cavani e do Suárez, mas ainda é um atacante de uma carreira muito exitosa no futebol europeu e com uma característica que o time precisa e que eu tenho certeza que ele vai render muito aqui no futebol brasileiro, ainda mais se fizer uma pré-temporada correta e tudo mais. Um cara que tem 33 anos, ele não é veterano, tem uma idade avançada, juntamente dos outros que já chegaram, ok, mas não está longe de ser veterano. Acho que o Hulk, por exemplo, tudo bem, tem a ver com biotipo, forma física e tudo mais, mas o Hulk tem 35, veio da China e sobrou, inclusive fisicamente, no futebol brasileiro na última temporada. Então, acho que a questão física da idade, elas não têm muita relação. Às vezes tem, mas não sei se é o caso. Então acho que o Corinthians, que tem o mérito, né, de recuperar jogadores, tem um centro de excelência física, fisiológica, médica, muito bem estabelecido, muito bem estruturado lá no CT Joaquim Grava. Tenho certeza que o Diego Costa não terá problemas se for por causa disso, né? Por preparação física ou por cuidados, não será problema, a menos que ele tenha alguma coisa crônica ou não se cuide, enfim. Então eu acho que ele tem condições, evidentemente, de ser esse cara do Corinthians. E o Corinthians vai tentar, o Corinthians quer. Até porque a dificuldade no mercado ela está estabelecida, né? No momento em que você não consegue esses grandes nomes ventilados e que a torcida já criou uma esperança, o Diego Costa ele aparece como uma oportunidade interessante. É um cara que sempre foi muito cogitado, né? Desde que estava querendo voltar da Europa para o Brasil, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, acabou jogando no Galo. Não foi um cara titular absoluto, né, porque acabou tendo lesões e tudo mais, mas ainda assim fez gols muito importantes. E o Galo tem um elenco muito recheado, né, então a concorrência era muito grande. No Corinthians ele chega para ser o cara pelo menos da função. Óbvio que o Roger Guedes e o William hoje são titulares e são caras muito importantes ali no ataque, mas como centroavante, o seu concorrente é o Jô.
que vai ser obviamente reserva, que vai entrar em alguns jogos, que pode ajudar e tudo mais, a temporada é longa, mas o titular absoluto será o Diego Costa. Pois bem, e o Cavani? Bom, vocês vão me perguntar, né? Tá, mas e o Cavani não vem? Como a gente já tinha antecipado e como, na verdade, o Ralf Rangnick, que é o técnico interino do Manchester United, até o final da temporada já tinha antecipado, dessa vez ele cravou, né? Ele cravou que o Cavani conversou com ele, eles conversaram por meia hora, ele deu uma entrevista lá na Inglaterra e disse que ele conta com o Cavani e que o Cavani não sai agora. O Cavani disse a ele que não sai agora em janeiro, porque ele precisa do Cavani até a metade do ano. Vocês sabem, né? A Premier League enfrentou surto de Covid, o Manchester não está bem no campeonato, tá numa fase oscilante, apesar de ter esse elenco estelar aí com Cristiano Ronaldo e companhia, e que o Cavani vai ser fundamental nessa reta final de temporada para que ele possa entregar o clube de uma forma positiva, né? E depois assumir um grande técnico. Enfim, o Manchester United vai pensar num treinador para a próxima temporada. E pode até acontecer do Cavani renovar com o Manchester, a gente não pode descartar essa possibilidade. O fato é que ele tem contrato até junho e por lá ele vai permanecer até esse período. Se ele não renovar com o Manchester, ele também tem mercado na Europa. Então depois disso ele vai avaliar as propostas e aí sim, se ele não tiver nenhum mercado por lá ainda, aos 34 anos, ele vai perceber que tem um projeto interessante que já foi oferecido a ele pelo Corinthians para jogar na América do Sul, disputar Libertadores, ficar próximo da família, tudo que vocês já sabem. E aí o GE conseguiu contato com o Walter Guglielmoni, o irmão e empresário do Cavani, que confirmou realmente que ele deve permanecer no Manchester, né, porque é muito difícil sair por lá agora, e até meio que deu aquela confidenciada, aquela revelada, né, o que é muito comum nos bastidores, porque os empresários eles ficam se falando, né? E ficam trocando informações entre os clubes, dirigentes, aquela coisa toda. É uma coisa meio do bastidor que o cara acaba revelando, às vezes sem querer. Ele disse que o Corinthians deve ir no caminho mesmo do Diego Costa. Ou seja, não é porque ele está olhando as notícias, né? Imaginamos que seja porque ele esteja antenado nos bastidores com aquilo que está sendo conversado, né? Então, ele acabou falando isso. Acredito que o Corinthians deve ir no caminho do Diego Costa. Porque, claro, como o Cavani não vai agora, não é que sobrou o Diego Costa, parece uma coisa até pejorativa, mas o fato é que, diante dos nomes veiculados, o Diego Costa surge como uma oportunidade interessante para suprir uma carência dentro de um nível, dentro de um nome interessante de mercado que o Corinthians está necessitando para uma função específica. E aí? Acho que vai ser o Diego Costa, hein? A gente não pode, obviamente, né, cravar nenhum tipo de situação, né? Enquanto a coisa não está confirmada ou assinada, precisa acontecer todo esse processo gradativo que eu falei para vocês. Oficialmente ele se liberar do Atlético, Corinthians formalizar a proposta, ele aceitar a proposta, eles definirem os termos, o contrato ser redigido, ele assinar o contrato e aí ser anunciado oficialmente. Então vamos com calma que a gente ainda está lá na primeira parte do processo, está no primeiro estágio ainda, mas é fato que está se encaminhando para que o Diego Costa seja jogador do Corinthians. Gostam? Não gostam? Comenta, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!